processos e aí toda a nossa metodologia, tá ok? Como está esse processo? A gente tem a metodologia correndo, né, e é a nossa conversa, é a nossa estratégia, já promovendo melhorias para vários varejistas, inclusive colegas de vocês, tá certo? Também com o Solidcom, e a parte de informação e BI. Hoje, já tocando isso. A próxima etapa, a gente vai entrar no médio e longo prazo, na parte de execução, e depois evoluindo para a parte de processos, certo? Depois a gente fala um pouco sobre outras novidades, né? Atreladas a isso. Pois bem, então estamos falando de indicadores mais assertivos e referências no mercado nacional, tá? Ao longo dessa experiência toda. Além disso, processos de gestão garantidas, tá? Que a gente já implantou em centenas de varejistas ao longo da nossa história, e o processo de gestão assistida, que é um trabalho que eu faço diretamente com vocês. Tá? Eu tenho uma equipe de mais de 10 analistas por trás de mim, mas quem interage com vocês sou eu. Tá? E esse é o trabalho de gestão assistida, esse é um trabalho mais composto, tá certo? Agora a gente entra em algumas telas do BI e eu gostaria agora de falar sobre o BI com vocês e abrir o BI para vocês, entendendo essa metodologia. Novamente, vou insistir dentro de um processo, tá? Que é um processo onde a gente, numa folha só, a gente tem a condição de observar todos os indicadores. Dani, você está vendo a tela bem aí? Só para ter uma referência se o pessoal está vendo também. Tô sim, Romualdo, mas se você quiser aumentar um pouquinho lá embaixo, perto da hora, dá para aumentar um pouco. Vou tentar aumentar aqui, mas vai acabar Em saindo as informações, tá? alguns momentos você pode diminuir para ver o total, mas se puder aumentar quando Tá, for focar o número, eu acho que fica melhor. Mas tá. tá legal, tá dando para ver sim. Pessoal, vamos primeiro dentro de um grande conceito, tá certo? Imaginem vocês ter a condição de apenas numa folha, em uma única folha, a gente observar, tá? Números referentes à parte financeira, minha receita bruta, o lucro, as despesas operacionais, o custo da mercadoria vendida, lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, tá certo? E descendo um pouquinho mais, o lucro final do negócio. Imagina a gente ter a condição, em uma única folha, observar os aspectos financeiros, observar os aspectos comerciais, qual foi minha venda, né? Minha venda por dia, minha venda média por dia, minha margem, a minha compra, tá certo? A minha compra versus o custo, né, da mercadoria vendida, meu CMV versus a compra, o quanto eu comprei a mais ou a menos dentro da minha operação, dentro do meu negócio. Qual foi a venda por funcionário, entrando já em aspectos operacionais. A venda por funcionário, aqui a gente está falando de uma meta de 33 mil de venda por funcionário. Hoje a gente está percorrendo e perfazendo 35, então isso daí é um bom caminho, tá certo? Entrando ainda em aspectos de gestão de estoque, né? Qual é o meu custo de estoque atual, qual é o meu dias de estoque, qual é a minha ruptura e minha perda atual dentro do negócio, tá certo? Então imagina, em uma única folha, a gente ter os principais indicadores que vão garantir o resultado de vocês expostos em uma única folha. E, além disso, a gente ter as metas a serem atingidas e percorridas em cada uma delas, tá certo? E mais do que isso, além desse contexto, a gente tem um painel aqui que mostra uma visão por departamento, por exemplo, do que aconteceu em cada um dos setores. Qual a minha venda, tá certo? Qual o meu percentual de venda atingido ao longo do tempo. Então, açougue, por exemplo, tipicamente no Rio de Janeiro e regiões do Nordeste, a gente tem um percentual do açougue incidindo de forma muito maior, de 25%, já vi açougues representando 28% da venda total, tá certo? Quando a gente pega aí Belo Horizonte, São Paulo, a gente tem um modelo de negócio que é um pouco diferente. A gente tem muitas casas de carnes nessas regiões e geralmente o açougue ele chega a participar com 19, 17% de participação sobre a venda total, tá certo? Dentro desse contexto, a gente tem aí o percentual também do hortifruti, né, que é 8,50, né? Um hortifruti ele gira de 8,50 até 15% de participação sobre a venda, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem a participação e consegue perceber em qual departamento a gente pode melhorar na sua venda ou não. A gente tem a questão das margens, né? E aí, dentro dessa margem, aqui é um case onde essa operação está trabalhando com a margem muito enxuta e muito baixa, tá?
Aqui a gente está forçando essa operação para aumentar essa margem, porque está baixíssima, tá? Tendo como melhor prática aí a gente trabalhar numa ordem, né, a média que a gente gira aí hoje, né, numa operação mais estressada, 26%, numa operação que tem um pouco mais de regionalidade, né, que você trabalha mais no bairro, isso pode variar de 28% a 30%, tá certo? De margem. Então, existe uma variação muito grande, depende do mercado em que a gente atua, mas aqui a gente tem as metas e, paralelo à meta, o realizado que a gente tem. Então, o objetivo é a gente chegar próximo dessa meta a ser buscada, a ser trabalhada, dependendo de cada região. Não adianta a gente falar, olha, o ideal é a gente trabalhar com 29 no seu negócio e a gente nunca chegar, tá certo? Então, a gente precisa ter metas muito transparentes e factíveis. E por que isso, pessoal? A gente, de uma forma muito simples, a gente consegue desenhar as metas dos setores, como meta de compra, venda, margem, lucro, estoque, tá certo? Perdas, de todos os setores do ano inteiro, tá certo? Bem como o plano orçamentário, que é o plano de despesa. Uma coisa está casada com a outra, depois eu vou mostrar isso para vocês, tá certo? Então, dessa forma, a gente já tem os limites, da onde a gente precisa chegar, ou então as nossas metas, e compara com o nosso realizado e sabe aonde a gente tem que melhorar, tá ok? Dentro disso a gente vê o lucro, que é o que mais importa para a gente, pessoal, e a meta de lucro no momento. Então, aqui dentro desse contexto é o quê? É o caixa que está gerando para a gente pagar nossas contas, tá certo? E aqui a gente começa a avaliar também esse processo, tá? Então, aqui a gente tem o realizado e aqui a nossa meta, tá? Além disso, a gente tem aí venda a custo, a nossa compra, e aí a gente compara o compra e venda, né? O objetivo do compra e venda é o quê? É sempre chegar a 0%, ou seja, eu estou abastecendo o que realmente estou vendendo, certo? Pode ser que em novembro a gente entre comprado, esse descasamento seja maior, pode chegar até 15% a mais de compra do que era previsto de venda em novembro, mas a gente está comprando para dezembro. Tem férias coletivas, uma série de situações, mas aqui a gente tem um mapa claro do que aconteceu, né, e como a gente vai trabalhar depois de dezembro para encaixar essa conta e fechar em zero. O objetivo é sempre a gente estar comprando e abastecendo no mesmo nível, tá? E por que isso, gente? Hoje a gente não tem uma margem uma margem de sobra, né? Não está sobrando, o nosso lucro não está alto nessa história. Qual a consequência disso? Se eu tenho uma margem muito estreita e eu compro mais do que eu vendi, falo, Romualdo, está tudo tranquilo, eu estou com o meu produto em estoque. Se a gente não tem lastro financeiro dentro disso, a gente acaba usando dinheiro do banco para fazer isso acontecer, tá certo? Então, exemplo, se eu comprei 5% a mais do que eu precisava, meu lucro está em 4,5%, meu fluxo de caixa vai gerar negativo, certo? E aí, se eu estou girando negativo, eu começo a usar dinheiro do banco. Se eu começo a usar dinheiro do banco, eu começo a antecipar. Por muitas vezes eu não consigo nem mais antecipar, eu tenho que fazer um empréstimo para reduzir minha taxa de juros. Aí eu começo a entrar na minha ciranda financeira. Então, equilibrar a nossa compra com a venda real e equilibrar a nossa margem ajustada com o que a gente pode e o que a gente precisa é algo fundamental no negócio. E através dessa metodologia, a gente consegue acompanhar isso com muita simplicidade, né? Como eu digo, varejo tem que ser na simplicidade e não na complexidade, né, pessoal? Bom, vamos lá. Dentro desse contexto, a gente tem aí os custos e a gente tem o dias de estoque, a meta de dia de estoque de cada um dos setores, tá certo? A perda e a meta de perda também ao longo do tempo, para que a gente acompanhe e entenda o que está acontecendo ao longo desse contexto, tá certo? Bom, dentro dessa visão, além de observarmos por setor, nessa mesma linha e observando as mesmas informações, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode selecionar um departamento, por exemplo, tá certo? No caso aqui, eu vou selecionar o açougue. A gente pode observar o açougue e observá-lo ao longo dos meses, tá certo? Então, dentro desse contexto, a gente tem a facilidade de observar a performance de cada um dos setores. Então, imagina, a gente está conversando com o departamento comercial, certo? Com o comprador de açougue, e aí dentro da nossa conversa, a gente observar a evolução do açougue ao longo do tempo, tá certo? Então, janeiro até dezembro,
né? Aqui a gente teve correções aí dentro de margem para entender qual é a margem real dentro do açougue, mas aqui você tem a oportunidade de observar, certo? A venda ao longo do tempo, né, e suas variantes, né? Tem uma variação bem grande aqui de venda, aqui de volume de venda, a margem ao longo do tempo que foi acertada e hoje a gente tem uma visão de margem real, tá certo? E aí entender qual é a meta que a gente precisa estabilizar. Na verdade, daqui para baixo, pessoal, era uma margem errada. Existia muita dificuldade de se encontrar uma margem, a gente conseguiu achar essa margem, encontrar essa margem real do açougue, né? E hoje a gente tem aí uma margem girando em torno de 22%, 23%, tá certo? Aqui a gente está falando de 2025. Mas aqui a gente consegue navegar pelo departamento, observar o que teve de venda, o que teve de margem, qual foi o lucro gerado ao longo do tempo, qual foi a venda a custo, quanto que a gente comprou, qual é o compra e venda desse negócio. Aqui estava completamente descasado, tá? A gente conseguiu equilibrar tudo isso e ter uma compra mais assertiva. Isso daí melhorou o fluxo de caixa, tá certo? Só observando aqui no compra e venda a diferença de venda a custo e compra, tá certo? E dentro desse contexto, tá? Também o estoque. Então, observando também o estoque dentro desse cenário. Então, a gente consegue ver departamento, né? Agulhar para um departamento específico, tá certo? Ou então filtrar e começar a monitorar filiais, seções, o próprio fornecedor, né, fabricante, e assim sucessivamente. Tá ok? Então, dentro desse painel, em uma visão, em uma única folha, a gente consegue discutir com o comprador, a equipe de compra, e entender, né, se eles estão bem alinhados dentro desse processo, se eles estão performando bem ou mal, e análise de performance em uma única folha, tá certo? E quais são as metas a serem atingidas, como também o operacional ou então demais setores. Beleza? Além disso, gente, a gente tem o departamento financeiro. Dani, como é que está aí? Não sei se o pessoal está escrevendo. Gente, se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem que eu aborde mais algum outro ponto, fiquem à vontade. O que mais importante não é eu falando aqui para vocês, mas a gente trocando, tá? Pode interagir, é só abrir aí a câmera, fazer pergunta, ou se quiser botar no chat, tá? Podem Beleza, ficar à pessoal? vontade para interagir, porque vamos aproveitar aí esse conhecimento e essa experiência do Romualdo também. Vamos abusar num bom sentido aí do Romualdo, Isso aí. da experiência dele. Não, com todo prazer, tá, gente? Olha, se quiser interromper, dar opinião, comentar, fiquem à vontade, tá? Por gentileza, tá? Isso aqui é um bate-papo mesmo, tá certo? E eu estou à disposição de vocês, tá? Só Uma coisa que rapidinho, eu. Romualdo, rapidinho, antes de cortar essa tela aí, assim, pela experiência que eu tenho de relatórios, né? Já economiza olhar uns 10 relatórios ou 11 pela manhã. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Porque isso aqui é cara crachá, é bater e olhar numa tela só, você tem uma visão dinâmica do seu negócio. Isso é fundamental, certo? E assim, gente, como a gente tem que trabalhar em cima disso? Esses números, é lógico, tá? Esses números não se fazem da noite para o dia. A gente precisa estar com o nosso processo bem alinhado. Então, assim, eu já analisei centenas de operações varejistas, tá? Para não dizer milhares, né? Mas centenas de operações varejistas eu tive a oportunidade de analisar, de sentar junto, da mesmo lado da mesa de vocês e analisar o negócio de vocês. E eu diria para vocês que existem alguns pilares disso, tá? Primeiro, a gente não está com a margem certa. Açougue está errado, tá? Padaria, a gente está falando de receituário, mas olha, a padaria participa com 3% do negócio, tá certo? Tipicamente a gente tem aí uma margem, né, quando é produção própria, girando em torno de 49, 48, 50%, tá certo? A padaria, ela tem impacto? Tem, mas não é tão absurdo assim quanto um açougue. Não é tão absurdo assim quanto um descasamento de gestão de estoque, de entrada e saída de produtos de um FLV, ou então de uma falta de processo de movimentação de um frios, tá certo? Isso impacta muito mais no nosso negócio. Então é muito importante a gente ter a gestão de margem, tá? E tem alguns, esse é um ponto crítico, tá certo? Através dessa metodologia, a gente consegue acompanhar e trabalhar em cima disso, certo? E qual a periodicidade de trabalho em cima dessas questões, né? Então, a gente falou de margem,
Outro cenário, tá? Nível de endividamento, aquela parcela que eu pago de um financiamento, aquela parcela que eu pago de um acordo com a empresa, com o fiscal, então outros níveis. Nível de endividamento acima de 4,5%. De 4%. Se está maior que 4%, isso é um problema grave, tem que ser tratado. Então, falamos de margem, falamos de nível de endividamento, tá certo? Outro problema crítico, de alta criticidade, tá? A gente está falando diretamente da gestão do estoque. Se eu não tenho gestão da principal conta que eu tenho, isso é um problema de extrema criticidade, tá certo? Por quê? É a conta mais cara que a gente tem. Ela representa de 72% a 74% do nosso negócio. Às vezes, 75% do nosso negócio é muita coisa, tá certo? Se a gente não tem essa gestão nos cascos, a gente não consegue equilibrar corretamente nossa compra. Não consegue, verdadeiramente, tá certo? Então, dentro dessa gestão vem gestão de perdas, que é um fator de extrema relevância, tá? Atualmente não se perde mais como se perdia antes, porque tem-se a cultura de trabalhar um pouco melhor em perecíveis, mas ainda assim a gente encontra operações perdendo 2,5% a 3%, que é altíssimo, certo? A operação não aguenta mais isso, porque a gente não tem margem para aguentar mais isso, certo? Outra questão é a questão de fluxo de caixa, pessoal. Se a gente não tem um sistema todo atualizado, fala, Romaldo, mas eu não consigo. Eu garanto que vocês que conseguem. É só de ter método e foco, tá certo? Não é mais gente, não é mais processo, é método e foco. É simples. Na simplicidade a gente consegue, tá certo? O fluxo de caixa, eu costumo dizer que muitas vezes a gente gerencia o negócio por uma DRE e morre pelo fluxo de caixa, tá certo? O fluxo de caixa é extremamente importante, tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre ele também. Então, esse é um outro ponto de extrema criticidade dentro do contexto geral, tá? Então, falamos de compra acima do necessário, falamos de margem, falamos do nível de endividamento da empresa, falamos da gestão de estoque e falamos do fluxo de caixa. A gente está falando de 5 grandes pontos e todos eles a gente consegue gerenciar daqui, gente. Tá certo? Uma simples forma de gestão de uma folha só, onde a gente consegue visualizar isso. Evidentemente, a gente tem outros diagramas que a gente entra no detalhe dentro desse processo, tá certo? Mas para cada uma dessas visões e para cada uma dessas gestões, é importante a gente ter os indicadores primários trabalhados em cada um desses departamentos, tá certo? Para que vocês tenham acesso a isso, eu vou falar aqui, se vocês quiserem, Dani, pode dar meu contato para essa turma, entrem em contato comigo, façam parte do meu grupo, onde eu transmito as principais informações do varejo, tá, diariamente. E, além disso, eu mando para vocês quais são os indicadores primários e o método para se gerenciar isso. Mas, basicamente, a gente está falando o seguinte: segunda é o café da manhã do segmento supermercadista, é o balanço geral. Na segunda-feira, a gente tem que ter uma reunião com o comercial, analisando o que eu comprei, o que eu vendi, qual vai ser minha estratégia de compra e promoção e campanha ao longo dessa próxima semana, certo? Ainda na segunda ou na terça-feira, a gente tem que alinhar o nosso negócio com o financeiro. O financeiro fechou todas as contas, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho de saldo, o que eu tenho para receber, tá ok? Analisei meu fluxo de caixa, eu vou no resultado, tá certo? O que eu posso comprar, como eu posso trabalhar o meu financeiro ao longo do tempo. Esse é tirar um dia, uma reunião para alinhar junto com o seu financeiro toda a estratégia, tá? E analisar esses resultados. No outro passo, a gente tem aí operações. A mesma coisa, pessoal, é sentar com a operação, analisar número, brifar o pessoal e definir quais são as diretrizes. Se a gente fizer isso toda santa semana, é disciplina o varejo, certamente a gente vai estar alinhando nossa equipe através dos números, de uma forma muito simples. Transfiram isso para eles, que o negócio vai começar a acontecer de forma geral e não só na nossa mão. E essa é uma das outras grandes dificuldades do varejo. Muitas vezes a gente navega sozinho. A gente tem que distribuir a informação para fazer com que a coisa aconteça em conjunto, né? Junto com os nossos. Beleza? Vamos lá. Dentro desse processo, a gente entra na DRE. Eu vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo
e no contexto. Não vamos falar de nada técnico, pessoal, vamos falar da gestão da nossa despesa, beleza? Aqui a gente tem claramente nossa receita bruta, nossa receita líquida, tá certo? O custo da mercadoria vendido, referências comerciais, qual é o nosso lucro até o momento, quais são as nossas despesas operacionais e assim sucessivamente. Em cada etapa dessa, a gente tem o quê? O quanto a gente está gerando de resultado, tá certo? O Eli colocou lá na despesa a meta, só que não era para colocar lá, ele era para colocar aqui. A gente tem um plano orçamentário que a gente desenha, vocês contratando essa plataforma, a gente já estrutura com vocês, uma vez desenhado esse plano de despesa. Não vamos falar de DRE de novo, tá? Vamos falar de plano de despesa, controle de despesa e resultado, beleza? Dentro disso, a gente tem cada uma das células. Tá? Olhando despesa operacional, vendo qual o peso dela dentro do nosso negócio e se a gente comporta ou não. Aqui a gente já tem as melhores práticas, pessoal. É dessa forma aqui que a gente consegue controlar as despesas e buscar outros resultados. A gente alinhando esse plano de despesa, a gente já desenha um plano orçamentário para você do ano inteiro. Então, vocês vão olhar a venda, vocês vão olhar a despesa e vão olhar a meta. O quanto eu preciso chegar? Por que eu estou com a distorção? Aonde eu preciso buscar meu resultado? E focar nisso. Se a gente semanalmente a gente está conversando com as pessoas que mudam esse resultado, eu não tenho dúvida que a gente consegue acelerar esse processo. Tá? O que eu estou falando para vocês foi o que eu implantei nos maiores varejistas do Brasil, foi o que eu usei nas minhas rotinas diárias para garantir melhores resultados nas empresas em que eu operei e que já mudou muito resultado de operações, tá? Que a gente trabalha com o método de gestão assistida. Façam isso e certamente vocês vão ter resultado, gente. Então, aqui a gente tem já um plano de despesa, onde a gente observa claramente qual o ganho que a gente está tendo ao longo do tempo. Tá? E dentro desse cenário também, a gente tem outras informações como fluxo de caixa, onde a gente tem aqui as principais despesas, tá certo? Só que a gente está fazendo um fluxo de caixa aqui otimizado, gente. Eu não vou perder muito tempo aqui. Eu vou sintetizar para vocês qual o fruto que a gente vai ter dentro dessa história. No final dessa análise toda, que a gente tem plano orçamentário, plano de compra, isso aqui vocês não precisam se preocupar com isso. A preocupação é no final, qual o saldo que está tendo do período, tá certo? E o mais importante disso, esse exercício todo serve para que no final a gente diga o seguinte: a gente está negociando uma compra hoje que a gente vai pagar daqui a 25 dias, tá? Prazo médio de pagamento nosso, por muitas vezes, para quem tem uma loja só, tem um poder de compra um pouquinho menor, é de 20 a 25, tá certo? Na média, né? Temos que são mais, à vista, 7 dias, mas de 20 a 25, tá? Quem tem CD, quem tem uma operação maior, geralmente esse prazo ele estende um pouco mais, é de 25 a 30, tá certo? Mas dentro desse cenário, o que a gente tem aqui? A ideia é, estou comprando agora, eu vou pagar daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. É a gente já entender que daqui a 30 dias, se a gente pode colocar um pedido de compra, um pagamento de compra, não é um pedido. O pedido eu estou fazendo hoje, vai chegar daqui a 3 dias. O pagamento dele, se eu consigo fazer com que ele entre, hoje é dia 26, que ele entre dia 20, tá? Do próximo mês, que ele entre no dia 15 do próximo mês. E, de repente, a gente olhar lá para frente, o financeiro fala, olha, pessoal, dia 15 não dá mais para entrar, estamos estrangulados, coloca para dia 18, tá certo? Então, isso vai fazer com que o financeiro gere informação para o comercial falando, olha, você precisa colocar a tua compra um pouco mais adiante, para que a gente não tenha descasamento no fluxo de caixa. E eu garanto uma coisa para vocês, a gente fazendo isso, a gente melhora muito o nosso fluxo de caixa, o alinhamento dele. É dessa forma que a gente tem que alinhar, tá? Mas essa é uma terceira etapa. A primeira etapa, a gente precisa definir o nosso plano de despesas, tá? Primeira. A segunda etapa, a gente precisa definir o nosso plano orçamentário. Quanto que a gente vai gastar por mês, quanto que a gente vai vender por mês, que é o plano comercial, tá certo? Para na terceira etapa a gente conseguir chegar nesse nível de detalhamento, tá? É complexo isso, Romualdo? Não é complexo, gente. A gente tem um monte de número aqui, mas no final a gente vai entregar a data certa para fazer com que isso aconteça para vocês. Tá? E dentro dessa prática, a gente começa a observar aspectos comerciais. Tá? O que acontece muitas vezes dentro do nosso negócio?
A gente tem um mix de 8 mil itens, de 15 mil itens, de 9 mil itens. E muitas vezes a gente fala, olha, a gente tem que dar atenção a todos eles, não podemos ter ruptura. A gente tem uma metodologia de ABCDX, onde toda a base de gestão ela está alicerçada por isso, certo? Então eu vou colocar, primeiramente aqui, um ponto que é extremamente importante. Isso é fato, tá? Aqui a gente está olhando um case real, mas isso é fato para vários negócios. Curva ABCDX. Quando a gente observa o negócio, aqui no caso tem um erro de estoque, mas quando a gente observa o negócio, a gente pega na curva D, a gente tem aí a maior parte do nosso estoque. E por muitas vezes na nossa operação está assim, gente. Certo? E dentro desse contexto, qual o objetivo? Olhando a curva ABCDX, a gente começa a observar aonde está nosso estoque e o que a gente tem que direcionar para fazer o negócio acontecer. Tá? Outro aspecto importante, quando a gente pega essa mesma curva, a gente tem um direcionamento operacional. Esse cara aqui, curva A, tem 339 itens. Ele representa hoje 30% da nossa venda. Gente, a gente consegue colocar a nossa equipe toda focada e falar, olha, desses itens aqui eu quero erro zero. Eu quero que vocês acompanhem diariamente esses itens. A gente consegue fazer isso? Eu tenho certeza que sim. Através desse monitoramento, a gente consegue garantir 30% de redução de ruptura. A gente consegue garantir 30% dessa venda. A gente garantir a exposição clara do produto, a exposição mais agressiva, que são os formadores de opinião. A gente consegue ver preço, consegue ver margem, alinhar todo o processo dentro dele. Que por muitas vezes a gente vê uma margem errada nesse produto de curva A. Por muitas vezes a gente vê um estoque errado e está tendo ruptura no produto de curva A. Já cheguei a ter rupturas, rupturas de 6%, de 10% dentro da curva A. Cara, estamos perdendo dinheiro para caramba. Então, margem para competitividade comercial. Curva A, variância de 2%, de cima para baixo, quando a gente tiver pesquisa no produto de curva A. A gente tem que estar competitivo no mercado. 2% para cima ou para baixo. Curva B, preço, 5% para cima ou para baixo, a gente consegue se posicionar no mercado. Curva C, até 15%. Curva D e X, cara, não tem esfera, porque não tem percepção de preço para o cliente final, certo? Então, pode variar de 25%, 30%. Tá ok. E isso a gente compõe no nosso mix de margem, tá? Dando percepção de preço para o nosso cliente, tá? Fazendo com que a margem regular e margem normal tenha a sua diferença e tenha estratégia para garantir uma margem melhor para o nosso negócio, tá certo? Isso é comercial, isso é preço. Vamos lá dentro da estratégia operacional. Gente, a gente Romualdo, cuidar. Pode falar. posso interferir um pouquinho? Só para agregar Sim? aqui? A gente está com 28 pessoas. Antes, a gente tinha essa determinação de curva A, B, C, D. A gente fala E, né? Você usa X. Sim. Fixa no sistema, tá? Legal. Então, já tem mais ou menos um ano, ou uns 2 anos que deve ter, que a gente deixou isso livre. Cada cliente Certo. pode determinar como que o sistema vai fazer essa determinação aí da curva ABC. Então a gente já Uhum. tem isso, não sei se todo mundo já tem ciência disso. Eu sei que você tem uma metodologia de trabalho que você considera a curva A, não os 80% que a gente falava antigamente, né? É Uhum. diferente e isso pode ser feito pelo sistema. Isso é livre. A gente manda um padrão ali, mas pode ser parametrizado conforme a ideia de trabalho, a visão de cada cliente, tá? Só para Sim, lembrar isso, sim. porque a gente tinha isso fixo e a gente abriu isso até para uma sugestão sua, né? Legal. E é importante a gente falar isso para o pessoal, para ter essa Sim. percepção, porque aí ele vai olhar a curva, tem 339 itens. Mas que 339 itens são esses que está fazendo 80% da venda? Que É isso antigamente era aí. assim, agora é livre. Cada cliente pode parametrizar do jeito que quiser, tá? Só para agregar aí essa informação. É isso aí. Só somando, já que você colocou isso muito bem, Dani, o que que acontece, pessoal? Se a gente pega a curva A como sendo 80% da venda, eu vou vir aqui, ó. Vamos aqui na tela junto comigo aqui, não sei se vocês estão vendo, eu vou aumentar, inclusive, tá?
Se a gente pega a curva A sendo 80% da venda, olha aqui, ó, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 20. Aqui dá 80% da venda. Se a gente pega a curva A desse modelo aqui, isso é real, tá? A gente está falando de 2.600 com mais 300, estamos falando de 3.000 itens na nossa curva A. Aí eu pergunto a vocês, a gente consegue pedir para o nosso operador, falar, olha, eu quero que você tenha erro zero nesses 3.000 itens? Não conseguimos. A gente consegue falar para o nosso operador, eu quero que você acompanhe diariamente esses 3.000 itens? Também não conseguimos. Certo? Então, assim, o que é interessante dentro desse processo? Curva A, 30% ou 40% da nossa venda. Curva B, 30% da nossa venda. Curva C, 20%. Curva D, 19,5%. Curva X, 0,5% da venda. Eu vou explicar isso, eu vou explicar por que isso, tá certo? Curva A, formador de opinião. Se pegar a curva A aqui, não é curva A da loja. Isso também não serve, tá, pessoal? É curva A do departamento. Então, a gente tem a curva A do açougue, curva A da mercearia líquida, curva A do commodity, curva A da perfumaria, e assim sucessivamente, tá certo? Aí a gente tem o quê? Quais são os itens mais relevantes para cada um dos departamentos? E a gente focar em cima disso, certo? Esses caras são formador de opinião, são formador de preço, são formador de opinião no mercado. Depois a gente vai para a curva B. Eles também são importantes. A gente está falando de 1.000 itens. Juntando esses dois carinhas aqui, a gente tem 60% da nossa venda. Depois a gente vai para a curva C. Esses não têm tanta expressividade já, tá, e relevância de percepção de preço. Então a gente trabalha de uma forma diferente. Cada curva dessa, a gente trabalha comercialmente de uma forma diferente, operacionalmente de uma forma diferente. Então a gente consegue regrar isso. Então, por exemplo, ruptura, gente, é abaixo de 2 na curva A. Na curva B, é abaixo de 5. Na curva C, é abaixo de 10 a 15. Na curva D e X, a gente nem gerencia a ruptura e eu vou explicar por quê. Aqui é gestão de categoria. É saber se o item precisa ou não estar dentro do nosso negócio. Lembra aquilo que eu falei? É o que eu posso, que eu preciso? É o que eu tenho, que eu posso, que eu preciso? Pois é. Aqui, D e X, não é nem para a gente olhar a ruptura. Porque se a gente garantir ruptura zero no nosso mix, o nosso fluxo de caixa quebra. A gente não aguenta, tá certo? Então a gente tem que definir qual o nível de ruptura, entre aspas, aceitável do nosso negócio. Se a gente fizer essa regra acontecer, no cálculo eu garanto para vocês que financeiramente a gente vai chegar numa ruptura de 4,5% a 6,5%. Isso não significa que a gente está perdendo venda nisso, gente. Tá? Não significa que a gente está perdendo venda nisso. Significa que a gente tem uma ruptura. Essa ruptura, ela pode ter vários níveis, tá? Então, se eu tenho uma ruptura, muitas vezes eu posso estar substituindo esse produto por um outro. O cliente também substitui. Eu posso ter um outro nível que é o seguinte, olha, eu posso deixar de comprar esse produto, comprar em outro dia. Eu posso comprar também um similar e não deixar de comprar. Eu compro um similar, tá tudo certo. Tá certo? Eu posso abandonar minha compra. Isso é um ponto crítico, certo? Exemplo disso. Eu chego na loja de vocês, eu vou comprar, estou querendo fazer um churrasco. Pô, eu comprei, já separei carvão, já separei gelo, separei a cerveja, a Heineken, certo? Que certamente vocês têm na loja. E aí, quando eu vou comprar minha picanha, não tem, eu largo o carrinho e vou embora. Eu falei, cara, eu vou comprar em outro lugar. Tá tudo certo. Eu vou, já que eu tenho que comprar em outro lugar, eu largo tudo e vou embora. Vou comprar em outro lugar, perdi minha venda. Tá certo? Picanha é o quê? É um produto de curva. Esse cara é um produto de curva para a gente. Tá certo? Na maioria das vezes, é um produto de curva. Temos que ter picanha, não tem jeito. Certo? Então, dentro desse contexto, a gente tem aí níveis estratégicos para tratar a ruptura, níveis estratégicos para tratar preço, tá certo? E prioridades para tratar abastecimento. Por muitas vezes, né, eu já vi operação, ou então já discuti saudavelmente, né, com a operação, o pessoal
reclamando que estava faltando palito de fósforo olho. Falei, cara, tem outro, substitui, não tem problema. Esse é um produto de curva D. A conta tá rala. A gente precisa economizar custo. Vamos focar na curva A. Até estratégia de abastecimento, gente. Se a gente partir pelo pressuposto de curva ABCDX, quando a gente está com a meta para comprar curta, prioriza ABCDX. Né? Quando a gente for ver, olha qual é o produto. Está faltando, é um produto de curva D? Vamos avaliar. É um produto de curva A? Vamos dar um jeito. Não, mas não tem meta de compra, a gente tem que dar um jeito de abastecer. É curva A. É um outro cenário, tá certo? Então, essa metodologia alicerçada em ABCDX faz com que a gente tenha esse resultado muito bem saudável, tá certo? Então, dentro desse cenário, a gente olhando desse aspecto, a curva X, gente, é aquele cara que a gente tem que olhar lá para baixo e falar, preciso estar com ele ou não? E a gente começa a fazer uma limpeza do nosso cadastro, porque quando a gente limpa o cadastro, esse cara aqui melhora, ó, que é exatamente o que? Meu custo de estoque. Esse custo de estoque parado aqui é que ferra nosso fluxo de caixa. Olha quantos dias eu tenho dele aqui, 38 dias. O quão mais alinhado eu estiver de produtos de curva D, que estão representando 38 dias, quanto mais alinhado eu estiver aqui, melhor vai estar minha saúde financeira, melhor vai estar meu estoque, melhor vai estar meu fluxo de caixa. Queria até que vocês comentassem nas observações ali se faz sentido isso para vocês, tá? E se vocês sofrem com isso também. Por gentileza, dê opinião aí, Dani, se puder, não precisa revelar nome de ninguém, mas deixa o pessoal dar a opinião também deles ali, porque eu acho que é importante isso. Beleza? Deixa eu entrar rapidinho também para falar uma coisa. Manutenção de mix. A gente já tem uma tela para facilitar essa manutenção de mix, tá? Show de bola, é isso aí, tá? Então, dentro desse contexto, a gente consegue já trabalhar em cima disso conjugado para que a gente consiga avaliar, tá, todos os pontos. Bom, a gente está falando de análise, muitas vezes, né? Vamos falar do operador? Romualdo, é... Opa, rapidinho. É... Tem só 2 depoimentos aqui. Eu não estou acreditando. Enfim, vou deixar de analisar cerca de 20 relatórios. Senhor, Exatamente isso. Senhor, é tudo que eu preciso. Maravilha, é isso mesmo, gente. Eu vou te falar, isso foi feito com muito carinho para vocês. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um propósito de vida. Como eu disse para vocês, na minha experiência, eu naveguei nos maiores varejistas do Brasil. Mas o tempo todo eu pensei em como atuar no médio e no pequeno, como atuar com vocês. Porque eu sei que são vocês que sofrem mais. Vocês é que carregam nas costas, por incrível que pareça, o maior fardo e o maior desafio. Certo? Então, assim, a forma pela qual eu vi uma oportunidade da gente trabalhar junto foi através dessas visões, tá certo? É através da gestão assistida. Isso eu vou ter um prazer depois de explicar para vocês. Peguem meu telefone, façam contato. Eu agendo uma reunião com vocês sem custo algum, analisando oportunidades, discutindo o negócio com vocês, tá certo? Pode pegar meu contato, tá? Eu tenho o maior prazer em ter essa reunião com vocês, tá? Absolutamente sem compromisso, sem custo. A gente agenda a reunião, a gente vai avaliar o negócio de vocês junto com vocês e eu vou sugerir melhorias, ou então vou ouvi-los para entender como eu posso colaborar com vocês, tá certo? Pode pegar o meu telefone para a Dani, peçam o meu telefone, tá? Dani, pode dar o meu telefone para a turma, não tem problema algum. Dá meu direto, não dá o da empresa não, tá? Pode falar direto comigo, quem tiver hoje aqui na sala, tá bom? Bom, Perfeito. dentro desse contexto, pessoal, o que acontece muitas vezes quando a gente pede para o pessoal de operação fazer alguma tarefa? A gente pega, puxa um relatório, vê um relatório com 3.000 itens. Fala, cara, vai lá ver agora todo esse item. Ele não vai conseguir ver. Ele vai ter dificuldade de ver. Tá certo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que ele dê constância e manutenção diariamente nesses itens. Certo? Então, o que a gente faz? Pega um gerente de loja. Cara, pega os 10 itens mais importantes para ele olhar, além daquela lista lá que a gente tem de curva A, fala, bicho, isso aqui, ó, além da prioridade zero, se você não olhar para aqueles
300 itens lá, todo santo dia e ter isso na mão, é sinal que você não entrou para trabalhar. Então, isso você tem que ver geral. Agora, além disso, dá uma olhadinha nesse cara aqui de venda, cara. Você ouvindo pão francês, naturalmente o pão francês vai tá aparecendo o tempo todo para todos nós, tá? Mas se ouvindo pra caramba meu pão francês, a pergunta que eu faço para vocês, nosso pão francês é bom, pessoal? Fica a pergunta, tá certo? Uma pergunta. Poxa, se eu vendo pra caramba meu pão francês, é um produto que me traz fluxo. Não estou preocupado com a margem que ele está me dando, não estou falando de lucro, eu estou falando de fluxo. Se ele é um cara importante para mim, poxa, será que eu consigo colocar um forno para espalhar esse odor dentro da loja? Tá? Então, assim, a gente começa a pensar em atividades, em ações, tá? Para que a gente consiga potencializar esse cara, para que a gente consiga vender melhor. É um gerador de tráfego, certo? Um gerador de fluxo. Como eu consigo trabalhar melhor esse produto? Mais ainda, esse produto ele está casado com outros dentro da padaria. O que eu posso fazer para vender mais dos outros produtos? A mesma coisa, queijo. Hoje o que vende mais é mussarela e presunto. Se vacilar, a gente só vende isso dentro de frios e laticínios, certo? Então a gente tem que focar em estratégias para que a gente consiga ampliar isso, e aí a gente tem outras estratégias associadas comercialmente para fazer isso acontecer. Mas aqui a gente tem basicamente os principais itens de venda, de margem, de avaria, de inventário, tá certo? E como mais? Se a gente pega os principais deles, de ruptura, de margem, de perda, de avaria, os 10 principais e dá na mão de cada um dos encarregados, vocês concordam comigo que fica mais simples a gente dar uma diretriz? Sim ou não? Comenta aí nos aspectos depois. Mas dentro disso, a gente está na simplicidade, pessoal. A gente expõe isso. Eli, depois vê como a gente consegue fazer para talvez imprimir isso daqui, tá certo? Mas não dá para imprimir? Pega um print da tela. Exemplo disso, seleciona o departamento. Olha, eu quero ver commodity, tá? Vamos pegar commodity. Quais são os 10 que mais vende, os 10 de maior margem, os 10 de maior avaria? Cara, vamos mandar isso para ele e falar, bicho, segue isso aqui, eu quero a ação direta em cima disso. Aqui, naturalmente, a gente já está antenado na nossa margem, a gente está vendo a nossa venda, se está boa ou está ruim. Se a nossa avaria está alinhada ou não, tá certo? E as outras informações também, tá? Vamos lá. Um outro ponto que é interessante, tá? Aqui a gente tem aqui a parte de estoque. Isso não está bom ainda não, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai ter o seguinte, é um painel onde tem todas as movimentações de estoque. Ele anota esse negócio para a gente dar prioridade e destino nisso, tá? Mas aqui, pessoal, a gente tem aqui por semana do ano, por dia, tá? Por tamanho, por filial, departamento, seção, produto. A gente tem a evolução disso ao longo do tempo e ao nosso modo para que a gente consiga desenhar, tá? Exatamente o quê? O passo a passo de estoque do que está acontecendo. Será que o meu pessoal está dando baixa de estoque? Será que está lançando a avaria corretamente? Será que ele está fazendo as movimentações de mercadoria? Então, aqui a gente tem como se fosse um Cardex resumido de todas as operações do que está sendo lançado. O que acontece hoje? Olha, eu quero saber se o pessoal está lançando perda. A gente vai lá e tira um relatório de perda. Quero saber se o pessoal está lançando avaria. Vai ter que tirar outro relatório. E assim sucessivamente. Aqui, a gente vai lá, gestão de estoque. Eu quero saber se minhas rotinas estão sendo cumpridas. Pronto. Você pega para o departamento, vê todos os lançamentos que estão acontecendo, tá? E a gente monitora isso. Aqui não tem os lançamentos ainda. A gente vai fazer isso corretamente, tá? Aqui, por exemplo, perda. Vamos colocar lá tudo que foi lançado de perda. E assim sucessivamente. O que foi lançado de avaria? A gente vai ter exatamente essa visão, vai entender se isso está acontecendo de forma efetiva, tá? Então, isso aqui basicamente é um Cardex dentro do negócio. Outro ponto é a competitividade. A gente consegue avaliar, tá? O que está acontecendo de competitividade no nosso negócio? Se a gente está mais ou menos competitivo. Quer falar um pouco sobre isso, Eli? Opa, Romualdo, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo aí. Então, pessoal, o que significa essa tela aí? No sistema, a Dani pode até trazer uma palavra
que a gente tem a possibilidade de ir no concorrente de forma manual ou de forma automática aí com o coletor, fazer a pesquisa do concorrente, que é uma ferramenta importante nos dias aí de que a gente vem atravessando. E aí, fazendo essa pesquisa, importando direto para o comercial, lá na área de importação de pesquisa, a gente traz para essa tela aqui já um resumo do que é feito aqui. Já te mostra todos os concorrentes daquela filial e se você está acima do preço do concorrente ou abaixo. Para quê? Para você poder fazer uma análise se vale a pena acompanhar de acordo com a curva do produto, se vale a pena acompanhar o concorrente ou não. Isso aí. Além dessa tela de resumo, tem a tela de acompanhamento, onde você pode acompanhar todas as pesquisas que foram feitas durante o mês e saber quanto que você está acima ou abaixo do seu concorrente. Outro ponto importante, pessoal. Estão lembrados do que eu falei de curva A, B, C, D, X? Curva A gente tem uma estratégia de competitividade. Curva B é uma outra estratégia. Curva C e assim sucessivamente. Certo? Gente, com todo respeito a todas as empresas, mas tem empresas de produção de pricing que é uma espaçonave, tá? Mas aqui a gente fazendo o básico, eu garanto para vocês, tá? Que a gente muda já o rumo da nossa história. Só pegando aqui curva A e a gente focando no curva A, a gente observa a nossa competitividade no mercado que a gente está atuando. Então, aqui, curva A, a gente já foca na nossa competitividade. Essa pesquisa aqui está muito pequena, tá? Feito em poucos itens, tá? Então, não está dando muita referência boa, não. Mas aqui, curva A, a gente foca e analisa a nossa competitividade. A gente tem que estar próximo. Curva B, a gente já muda o contexto, certo? E assim sucessivamente. Curva C e aí assim por diante, tá ok? Então, a gente vai medindo nossa competitividade através desse cenário, certo? Bom, pessoal, então dentro desse processo a gente tem o painel operação também, onde operacionalmente a gente tem de novo essa visão simplificada, sempre simplificando, tá certo? Novamente, a gente não está aqui para mostrar um painel bonito, cheio de gráfico e relógio, tá? Isso é muito bonito, tá? E respeito as pessoas que preferem esse cenário, mas aqui é um painel de resultado. Para as pessoas que preferem uma visão mais gráfica, mais detalhada, a gente vai entrar com painéis também, tá? Mais desenhados, vamos colocar uns gráficos, tá? Para a evolução do negócio. Mas eu diria para você que o grande ponto e o ponto mais importante, ele está carregado diretamente nessas análises que a gente faz, tá ok? Essas análises é que realmente fazem a diferença em todo o processo de evolução, tá? Bom, voltando lá, dentro dessa perspectiva, né, vamos voltar lá, a gente tem a parte operacional, então a gente tem aí venda por metro quadrado, venda por funcionário, venda por dia, ticket médio, ponto importante, custo de estoque, clientes que entraram dentro do negócio, e a gente traça evoluções também dentro dessas métricas, tá ok? E dentro desse contexto, a gente entra também na parte de eficiência operacional, tá? Então, a gente tem um painel com setores mais críticos, onde a gente consegue colocar aí uma visão detalhada e um acompanhamento direto dos setores mais críticos, e podemos escolher esses setores mais críticos e colocar como um fiel da balança, com suas respectivas metas, tá certo? Como também a gente tem um trabalho direcionado, né, olhando e observando o painel gestor, onde observa a perda, tá? Tanto a perda identificada como a perda não identificada, qual o resultado que está sendo gerado, tá certo? Qual é a sua meta, qual o resultado até o momento, tá certo? Qual é a meta até o momento e qual é a oportunidade de redução dentro desse contexto. Aqui a gente está falando de uso loja, teve um ajuste gigantesco e outros também ajustes que não estavam sendo feitos no decorrer do processo, tá? Então, teve muita falha aqui, muito erro, porque teve um inventário para corrigir o estoque, tá certo? Mas a meta dentro desse negócio, tá? Que tem como base aí o açougue muito pesado, é 2,4 inicialmente, gente, para depois a gente cair para uma melhor prática de 1,9.
tá certo? Então, inicialmente, é chegar minimamente a 2,4. Uma operação que não controla a perda, chegar em 2,4, não controla a perda e não controla a gestão de estoque, chegar em 2,4 está relativamente saudável. E depois de descer e melhorar isso. Aqui é a meta de cada um dos setores. É por isso que a gente chegou a 2,4, porque tem relevância grande nos setores perecíveis. Tá certo? Bom, pessoal, o que acontece com essas visões todas? Isso não vira resultado se a gente não definir um processo. A gente precisa pegar cada uma desses painéis, o geral, que é nosso, né, que é o executivo, o primeiro executivo da empresa que governa. A gente tem que pegar cada uma dessas áreas e atuar junto com os nossos. Financeiro, chama o financeiro, a gente analisa o negócio, entende o que está acontecendo, foca na redução de despesa, foca na atração de resultado, foca em possíveis endividamentos que podem estar trazendo uma redução de resultado dentro do nosso negócio, tá certo? Busquem alternativas. Comercial, foco na venda, margem, tá? O resultado, lucro bruto, que é isso que paga a conta, o percentual não paga a conta, lucro, dinheiro que está entrando é o que vai pagar a conta do nosso negócio, foco nele, tá certo? Dentro dessas operações, compra e venda fundamental. Muitas empresas trabalham de uma forma saudável, com a margem saudável, com uma despesa equilibrada, tá certo? 18 a 22%, tá? A despesa total do negócio, tá? Trabalham com a despesa equilibrada. Eu tenho uma loja só trabalha com muito menos despesa, tá? Algumas chegam a ter 11% de despesa, variando até 15%, tá certo? Então a despesa é menor, tá? Dentro desse contexto, a gente está falando de um compra e venda que muitas vezes ele pode simplesmente estar destruindo o resultado de uma operação, tá? Por mais que ela esteja muito bem nos cascos ali comercialmente, tá? No compra e venda, se não estiver acertando, a gente está com um problema comprometendo o nosso fluxo de caixa, tá certo? Romualdo, Pode falar. então, só um adendo aí para o pessoal que tá gostando, né, das informações, está vendo aí toda essa parte aí dos dashboards, né, e tudo mais. Só um aviso é que essa é a ponta, né, do iceberg. Tem todo um trabalho de back-end lá no comercial, porque tudo que a Sim, gente traz aqui na tela é feito lá no comercial. Cadastro de sim, meta, o sim, cadastro das margens, até com o seu auxílio mesmo, você está lá, caso o cliente se interesse, está ajudando a fazer, mas é lá no comercial. Que a gente sim. traz daqui para o BI é tudo do comercial já importado. Sim, certíssimo. Muito bem colocado ali. E aí, ele dentro desse contexto, e aí, pessoal, que, bom, primeiramente aí eu concluo aqui o processo, tá, aqui de apresentação da ferramenta, tá? Como eu disse para você, isso é mais do que uma solução, isso daqui para mim é um propósito de vida, tá? Tanto meu como do Jorge, como de todas a nossa turma aí, da Solidcom, né? Como a gente fala, é paixão pelo varejo, né? É um propósito de vida, é mais do que uma solução, tá certo? Que é trazer facilidade para vocês. Então, com base nisso, eu queria a opinião de vocês, e eu encerrar essa reunião passando uma outra apresentação que venha a ser o gestão assistida. E eu queria a opinião de vocês também com relação a isso, tá certo? É, Me desculpem para ser até mais objetivo, eu já vou partir para um outro cenário. Ele falou muito bem, os números são retrato do que a gente está fazendo no dia a dia, tá certo? Por muitas vezes a gente tem dificuldade de observar isso. Eu diria que por várias vezes eu peguei operações que têm dificuldade de gerenciar o estoque do açougue, de gerenciar resultados do açougue, tá certo? E eu vou te falar, a maior parte deles a gente já tratou e acertou esse compasso. Hoje, eu diria que a maioria dos varejistas hoje que já passaram pela gestão assistida, aliás, todos, têm a gestão clara do açougue, tá certo? E conseguem medir seus resultados. Se não tem ainda, estão para ter, tá? Porque açougue hoje é uma participação de venda muito grande, é uma participação de margem muito grande, e isso pode mexer muito com o resultado, esse resultado, primeiramente dando clareza do resultado que está, e depois trabalhando em cima para melhorar esse resultado, certo? Então, isso é um exemplo, como vários outros, da síntese do que a gente está falando. Gente,
não vamos falar de DRE, gestão da despesa. Por muitas vezes, a gente pega varejistas de médio, pequeno porte, que não sabem o que é isso ou não tem isso. Muitas vezes a gente controla vocês. Muitas vezes a gente controla o nosso resultado pelo saldo de banco. Isso é um risco muito grande. E, na verdade, pessoal, a gente tem um método muito simples de fazer isso, onde, no máximo, em 2 meses, a gente já tem esse plano detalhado de despesa, que vem a ser a DRE, demonstrativo de resultado, tá? De forma muito clara para vocês. Por quê? Porque está pronto, gente. Eu já fiz isso centenas de vezes. Minhas equipes entram dentro do contexto, trabalham na retaguarda, a gente entra junto e já está pronto esse processo. O modelo está pronto, é a gente implantar. Tá certo? A mesma coisa, estrutura mercadológica. O açougue começa lá no cadastro. A estrutura mercadológica dele, por muitas vezes, está errada. A gente tem que tratar isso, para depois tratar a entrada, explosão no rendimento, se eu trabalho com um boi casado, traseiro, dianteiro, ponta de agulha ou então caixaria, a gente tratar a entrada, para depois tratar o rendimento e explosão na saída. E aí a gente ter o controle total do nosso açougue, tá certo? A isso a gente chama de gestão assistida. É tratar os processos de forma simples e prática para que a gente consiga não só ter os indicadores claros e o controle melhor da nossa operação, mas garantir melhor resultado para o nosso negócio, tá certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, antes de pedir a opinião de vocês, tá certo? Então aqui é meu histórico, já falei com vocês, o know-how que a gente tem, tá? Dentro desse contexto, a gente atua diretamente na parte de controle de gestão, metas, né? Pontos de estoque, gestão de estoque, a parte de riscos e prevenção, a gestão comercial. Tivemos a oportunidade de estruturar inúmeros departamentos de gestão comercial de empresas de grande e médio porte, tá? Gestão de perecíveis e excelência operacional. A gente vai lá na frente, tá? Quando a gente fala de gestão de perecíveis, açougue, a gente vai lá na ponta, ver desossa, garantir resultado. Então, a visão do negócio, do departamento que traz mais prejuízo ou então lucro para o nosso negócio, garanto eu a vocês, tá certo? A gente tem os resultados obtidos ao longo do tempo, tá certo? E aí vou falar um pouquinho sobre essa melhor prática. Dentro dessa melhor prática, o que a gente está falando? A gestão assistida, ela funciona com o mapeamento da situação atual. A gente olha a oportunidade, traz engajamento, define um plano de ação contínuo, tá certo? E analisa resultados junto com vocês. De que forma funciona isso? Logo na primeira reunião, tá? E essa reunião que eu estou me predispondo a fazer com vocês, a gente já observa oportunidades. Margem, venda, compra, produtividade, despesa, estoque, perda, lucro bruto, despesas operacionais. A gente faz um mapa dessas oportunidades numa primeira reunião, tá? Você, que é dono de supermercado, está hoje assistindo a gente, venha, faça essa reunião junto com a gente, tá? Essa reunião é a primeira reunião que eu vou fazer com vocês, tá certo? E esse é um alinhamento direto, franco, sem compromisso, observando já como funciona essa metodologia na prática, tá certo? Daí a gente sai com um plano de ação e um apoio estratégico. Dentro disso é um exemplo do que a gente faz. Esse é é o check-up que a gente faz ao longo do tempo, tá certo? É o check-up empresarial, Exata 360. Essa é a empresa que eu criei de serviços que fala sobre gestão assistida, tá certo? Nesse modelo, a gente já vê quais são as principais oportunidades dentro de estoque, de perecíveis, de oportunidades de redução de perdas, de oportunidade de redução de rupturas, avaliação de objetivos EBITDA, perda, despesas, tá certo? E muito mais. Então, a gente tem uma visão 360 do negócio e define um plano de ação associado a exatamente esses pontos: comercial, logística, operações, financeiro, prevenção de perdas e controladoria. Ok? Dentro disso, a gente observa, inclusive, o detalhamento, né, da onde a gente vai ter que atuar baseado nas melhores práticas. A gente cria um cronograma para a entrada disso. E aí, com a metodologia que a gente já tem durante muito tempo, a gente transfere conhecimento para vocês e garante o resultado disso acontecendo. O que forma isso, gente? Qual é a diferença disso? A gente não conhece o que precisa ser feito, a gente sabe o que precisa ser feito e como. A gente já tem uma metodologia para implantar. É mais simples, tá certo? Isso não é uma consultoria, porque se fosse uma consultoria, seria caro. É um processo mais simples e prático, que funciona através do quê? De dinâmicas de reuniões, tá? Quinzenais, evoluindo semanalmente,
onde a gente acompanha o modelo de negócio com vocês, a gente garante a transformação do negócio e a mudança, e isso a gente faz junto. Vocês precisam estar dispostos a mudar o negócio e garantir também resultado. E, em conjunto, a gente garante esses resultados. Tá certo? Bom, dentro disso, a gente traça um cronograma, desenvolve essas melhores práticas. Essas reuniões são feitas comigo, não é com uma equipe, tá certo? Porque eu acredito que é na relação nossa que a gente vai gerar o maior resultado de vocês. E os investimentos, eles são segmentados de acordo com o nível de loja e nível de operação de cada um de vocês. E com muita humildade, muita simplicidade, eu venho no meu propósito tentar colaborar com vocês e ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma semana abençoada. Eu espero ter a oportunidade de falar com vocês e com a equipe de vocês logo em breve, tá? Fiquem com Deus, um abraço. Obrigado.